Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. É uma alegria profunda poder compartilhar este momento com você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma ordem divina guiando cada encontro, cada palavra e cada despertar de consciência. Permita-se agora silenciar o mundo exterior, respirar com calma e abrir a mente e o coração para verdades que sempre estiveram disponíveis, esperando apenas serem reconhecidas. Que estas palavras encontrem em você um solo fértil, trazendo clareza, paz e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando prosperidade como se ela fosse algo distante, reservado a poucos, ou condicionado apenas a circunstâncias externas. Porém, desde muito cedo, aprendi e ensinei que prosperar é antes de tudo um estado de consciência. A Bíblia confirma isso repetidamente quando declara que tudo o que o homem vê manifestado começou primeiro no invisível. Quando as Escrituras dizem que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, elas estão revelando a mesma lei que governa toda a realização. O pensamento é a semente, e a vida é o campo onde ela inevitavelmente floresce. Não existe prosperidade verdadeira sem alinhamento interior. Muitas pessoas oram pedindo abundância, mas internamente sustentam pensamentos de medo, escassez, culpa ou indignidade. Jesus ensinou que ninguém pode servir a dois senhores, e isso se aplica também à mente. Não posso declarar confiança em Deus com os lábios enquanto alimento, no silêncio do coração, a crença de que não há o suficiente, de que a vida é dura ou de que o bem é limitado. O reino de Deus, como foi dito, está dentro de nós, e esse reino é um estado mental de ordem, provisão e harmonia. Sempre afirmei que as palavras são instrumentos criativos. A Bíblia começa com um Deus que cria falando, e Cristo nos lembra que prestaremos contas de cada palavra vã. Isso não é uma ameaça, mas uma revelação da lei. Toda palavra carrega um poder construtivo ou destrutivo. Quando falo, estou lançando uma semente viva no solo da substância invisível. Se minhas palavras são de dúvida, colho atraso. Se são de fé, colho portas abertas que a mente humana não poderia prever. Prosperar, portanto, não é forçar acontecimentos, mas permitir que a lei divina opere sem resistência. A Bíblia nos ensina que Deus é nossa fonte, não os canais humanos. Quando compreendo isso profundamente, deixo de temer perdas, atrasos ou mudanças. Posso perder um emprego, uma oportunidade aparente ou um recurso visível, mas jamais perco a fonte. O Salmo declara que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, não porque o mundo seja previsível, mas porque a fonte é inesgotável, e responde imediatamente à consciência que confia. Quero que você compreenda algo essencial. Não é necessário lutar para prosperar. A luta indica resistência interna. Onde há tensão, há dúvida. Onde há dúvida, a manifestação se atrasa. Jesus nos convida a olhar para os lírios do campo e as aves do céu, não como poesia, mas como ensino prático. Eles não vivem em ansiedade, e ainda assim são sustentados. A ansiedade é uma forma de desconfiança disfarçada, e nenhuma oração é plenamente eficaz enquanto o coração permanece inquieto. Agora, convido você a um exercício simples, mas profundamente transformador. Reserve alguns minutos do seu dia, preferencialmente pela manhã, e observe com atenção os pensamentos que surgem quando você pensa em prosperidade. Não tente corrigi-los de imediato. Apenas observe. Pergunte a si mesmo: este pensamento concorda com a ideia de um Deus ilimitado? Ele reflete confiança ou medo? Anote mentalmente, sem julgamento. Esse exercício revela o verdadeiro estado da consciência, pois a vida externa apenas ecoa aquilo que já está aceito internamente. Depois desse momento de observação, comece a substituir conscientemente cada pensamento de limitação por uma afirmação alinhada à verdade espiritual. Diga, com convicção serena: Deus é minha fonte, e minha provisão vem por canais esperados e inesperados. Não repita como quem implora, mas como quem reconhece um fato já estabelecido. A fé bíblica não é esperança ansiosa, é certeza tranquila. Lembre-se de que Jesus nunca pediu às pessoas que acreditassem com esforço. Ele sempre dizia: seja feito conforme a tua fé. Isso significa que a fé já estava presente, mesmo que de forma latente.
Prosperar é permitir que essa fé se expresse sem interferência do medo. Quando você descansa na lei, ela trabalha por você. Existe um tempo divino para todas as coisas, mas esse tempo não é atraso. Ele é preparo, quando algo ainda não se manifestou. Não é sinal de recusa, mas de ajuste interno. A Bíblia diz que antes que clamemos, Deus já responde. A resposta acontece no invisível antes de se tornar visível. A impaciência humana tenta apressar o que só pode florescer em maturidade espiritual. Ao longo da minha vida, observei repetidamente que aqueles que prosperam com mais facilidade são os que aprendem a soltar. Soltar ressentimentos, soltar medos antigos, soltar narrativas de fracasso. O perdão, ensinado tão claramente por Cristo, não é apenas um ato moral, mas uma liberação energética da mente. Onde há mágoa, há bloqueio. Onde há perdão, há fluxo. Leve consigo esta verdade simples. Prosperidade não é algo que você busca fora, é algo que você permite dentro. A palavra já foi dita, a lei já foi estabelecida e o reino já está disponível. Tudo o que se pede agora é alinhamento, confiança e constância. Quando a mente descansa em Deus, a vida inevitavelmente responde com abundância em todas as áreas. Confiar em Deus não significa passividade, mas alinhamento. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, e isso não se refere ao esforço exaustivo, mas à ação inspirada. Quando a mente está em paz, as ações corretas surgem naturalmente. Não são forçadas, nem ansiosas, nem baseadas no medo de perder, mas guiadas por uma convicção interior silenciosa e firme. Muitas pessoas acreditam que precisam saber exatamente como a prosperidade chegará. Esse desejo de controle é um dos maiores impedimentos à manifestação. Deus sempre opera por caminhos que surpreendem a lógica humana. As Escrituras estão repletas de exemplos em que a provisão surge de lugares improváveis. Uma viúva sustentando um profeta, um peixe trazendo uma moeda, um deserto se tornando local de sustento. Quando tento determinar o caminho, limito o infinito. Quando confio, abro espaço para o inesperado. Existe também uma diferença profunda entre desejo e aceitação. Muitos desejam prosperidade, mas poucos realmente a aceitam. Aceitar significa sentir-se digno, em paz e confortável com a ideia do bem fluindo livremente. A Bíblia nos diz que somos herdeiros, não mendigos. Um herdeiro não implora, ele recebe. Enquanto a consciência se percebe pequena, pecadora ou indigna, ela fecha as portas do bem, ainda que as palavras sejam espirituais. Quero que você observe como Jesus tratava a abundância. Ele nunca demonstrou surpresa diante da multiplicação, nem temor diante da necessidade. Quando alimentou a multidão, não pediu mais recursos. Agradeceu pelo que já estava presente. A gratidão antecede a multiplicação. Isso é uma lei. Aquele que agradece antes de ver, demonstra fé verdadeira. Aquele que espera ver para agradecer, permanece preso à evidência externa. Agora proponho um exercício que deve ser feito diariamente por no mínimo 7 dias. Ao acordar, antes de qualquer interação com o mundo exterior, coloque a mão sobre o coração e diga lentamente: eu aceito plenamente a provisão divina em minha vida. Nada me falta, nada me é negado, nada me é retirado. Diga isso não como um desejo, mas como um reconhecimento. Permaneça em silêncio por alguns instantes após a afirmação, permitindo que o corpo e a mente se ajustem a essa verdade. Durante o dia, observe sua reação emocional diante de contas, compromissos ou decisões financeiras. Não tente fugir dessas situações nem dramatizá-las. Apenas perceba. Sempre que surgir tensão, repita internamente: a lei divina governa esta situação. Essa simples afirmação interrompe o ciclo do medo e restaura a ordem mental. Lembre-se de que nenhuma situação tem poder em si mesma. O poder está na interpretação que a mente faz. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, vigiar as palavras é um ato espiritual contínuo. Não se trata de repressão, mas de escolha consciente. Quando você percebe que está prestes a declarar algo negativo, pare por um instante. O silêncio nesses momentos é mais poderoso do que palavras mal direcionadas. Jesus se calou diante de muitas acusações porque sabia que não precisava concordar com a aparência para ser livre. Existe uma prosperidade que vai além do dinheiro
e ela precisa ser compreendida para que o fluxo material seja saudável. Prosperidade é a harmonia nos relacionamentos, clareza mental, saúde emocional e alegria constante. Quando alguém busca apenas dinheiro, mas ignora essas áreas, cria desequilíbrio. A Bíblia diz que buscar primeiro o reino garante que todas as outras coisas sejam acrescentadas. O reino é ordem interior. Aprenda a reconhecer os pequenos sinais de provisão como confirmações da lei em operação. Um encontro inesperado, uma ideia clara, uma solução simples para um problema antigo. Tudo isso é prosperidade em movimento. Quando você honra esses sinais com gratidão, fortalece sua fé e acelera o fluxo. A ingratidão, mesmo que sutil, fecha portas que já estavam abertas. Há também um ensinamento profundo nas Escrituras sobre semear e colher. Aquilo que você oferece ao mundo retorna a você multiplicado. Isso não se limita ao dinheiro. Ofereça palavras de encorajamento e colherá apoio. Ofereça confiança e colherá oportunidades. Ofereça generosidade e colherá abundância. A semente sempre retorna à sua origem com acréscimo. Quero que você reflita sobre esta verdade. Deus não testa seus filhos com a falta. Ele os prepara com a fé. Toda experiência de escassez é uma oportunidade de realinhar a mente à verdade eterna. Quando você escolhe confiar, mesmo antes de ver, está colaborando com a lei. E quando a lei encontra cooperação, a manifestação não pode ser impedida. À medida que a consciência se expande, torna-se inevitável confrontar um dos maiores desafios no caminho da prosperidade: o hábito humano de reagir emocionalmente às circunstâncias. A Bíblia nos exorta repetidamente a não temer, não porque o perigo seja inexistente, mas porque o medo desliga a mente da fonte. Sempre observei que aquilo que mais tememos costuma ganhar força em nossa experiência, não por punição divina, mas porque a atenção concentrada é uma forma de concordância interior. Jesus nunca reagia de forma impulsiva. Mesmo diante de situações que pareciam urgentes ou irreversíveis, ele permanecia centrado. Quando disseram que Lázaro havia morrido, ele não se apressou em desespero. Essa postura revela uma compreensão profunda da lei espiritual. A vida não responde ao pânico, mas à autoridade interior. Quando a mente se agita, perde a capacidade de ouvir a direção divina que sempre está presente. Prosperar exige domínio emocional, não repressão, mas governo consciente. A Bíblia ensina que o fruto do Espírito inclui domínio próprio, e isso se manifesta principalmente na forma como lidamos com pensamentos recorrentes. Não podemos impedir que pensamentos surjam, mas podemos decidir quais deles terão permissão para permanecer. Cada pensamento sustentado se torna uma instrução enviada ao invisível. Muitas pessoas se perguntam por que oram, afirmam, e ainda assim não veem resultados. Em quase todos os casos que observei, a resposta estava na contradição interna. A pessoa declara confiança pela manhã e alimenta a preocupação à noite. Essa oscilação cria confusão mental e retarda a manifestação. A lei é precisa e responde à convicção predominante, não às palavras ocasionais. A Bíblia nos ensina a renovar a mente diariamente. Renovar não é repetir frases mecanicamente, mas realinhar o pensamento à verdade sempre que ele se desvia. É um processo contínuo, gentil e firme. Não se trata de brigar com a mente, mas de educá-la, como se educa uma criança amorosamente, redirecionando sempre que necessário. Quero que você pratique agora um exercício simples de governo mental. Sempre que perceber um pensamento de medo ou limitação, diga internamente: este pensamento não tem autoridade. Em seguida, declare: a autoridade em minha vida é a verdade divina. Não lute contra o pensamento, apenas retire dele o poder. Assim como Jesus expulsava o que não estava em alinhamento, você também pode expulsar estados mentais que não servem ao seu bem. É importante compreender que a fé verdadeira não é emoção intensa, mas estabilidade. Muitas pessoas acreditam que precisam sentir entusiasmo constante para prosperar espiritualmente. No entanto, a fé bíblica é tranquila. É um saber silencioso que não depende das circunstâncias. Quando Jesus dormia no barco durante a tempestade, ele demonstrava essa estabilidade. A tempestade não tinha poder sobre ele, porque ele não concordava com o caos. Prosperidade também exige paciência espiritual.
A Bíblia diz que aquele que crê não se apressa. A pressa indica desconfiança, como se fosse necessário ajudar Deus a agir. A ansiedade tenta antecipar resultados, mas acaba atrasando-os. Quando você aprende a descansar, mesmo em meio a desafios, cria o ambiente perfeito para que a solução surja com naturalidade. Há um princípio poderoso nas Escrituras que raramente é compreendido em profundidade. Resistir ao mal é diferente de reconhecê-lo sem aceitá-lo. Jesus nunca negou a existência da doença, da pobreza ou da dor, mas também nunca as aceitou como verdades finais. Ele as via como condições temporárias sujeitas à lei superior. Quando você olha para uma dificuldade e diz, isso não é a realidade final, você retira dela o domínio. Agora proponho um exercício de visualização consciente, alinhado à fé bíblica. Em um momento de silêncio, imagine-se vivendo com tranquilidade, segurança e abundância. Não visualize dinheiro especificamente, mas sentimentos, paz, alívio, gratidão. A Bíblia ensina que a paz que excede todo o entendimento guarda o coração e a mente. Quando você sente essa paz antecipadamente, está preparando o terreno para a manifestação. Permaneça nessa visualização por alguns minutos, sem esforço. Se a mente tentar questionar, apenas retorne ao sentimento. A imaginação é uma faculdade divina, e quando usada corretamente, torna-se uma ponte entre o invisível e o visível. Tudo o que foi criado passou primeiro pela imaginação divina. Outro ponto essencial é compreender o papel da palavra não dita. Pensamentos silenciosos também são palavras. A Bíblia afirma que Deus conhece os pensamentos de longe. Isso não significa vigilância punitiva, mas conexão absoluta com a consciência humana. Não existe pensamento oculto para a lei. Por isso, o trabalho interno é tão importante quanto o externo. Muitas vezes, a prosperidade é bloqueada não por falta de fé, mas por lealdades inconscientes ao sofrimento. Algumas pessoas aprenderam que prosperar é trair a própria história, a família ou o passado. No entanto, a Bíblia nos ensina que somos chamados a uma nova vida. Honrar o passado não significa permanecer preso a ele. Prosperar pode ser um ato de cura geracional. Reflita agora sobre quais crenças você pode estar carregando por lealdade e não por verdade. Pergunte a si mesmo em silêncio. Este pensamento vem do amor ou do medo? A verdade sempre traz expansão. O medo sempre contrai. Escolher a verdade é um ato de coragem espiritual. Quero que você se lembre de que prosperar não é controlar a vida, mas confiar na lei que a governa. Quando você governa seus pensamentos, suas emoções se alinham. Quando as emoções se alinham, as ações se tornam claras. E quando as ações fluem da clareza, os resultados surgem com precisão divina. Nada pode impedir o bem que encontra uma mente preparada para recebê-lo. A Bíblia ensina que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que emoções sustentadas por longos períodos se transformam em padrões que moldam a experiência. Não basta afirmar verdades espirituais se, internamente, o coração permanece endurecido pela mágoa, pela inveja ou pelo ressentimento. Observe como Jesus tratava aqueles que o feriam. Ele não permitia que o comportamento alheio determinasse seu estado interior. Isso não era fraqueza, mas autoridade espiritual. Quando alguém permite que o ressentimento se instale, entrega o governo da própria mente a outro. Prosperidade exige soberania interior. Enquanto o coração estiver ocupado em reações ao passado, ele não estará disponível para receber o novo. Perdoar é uma libertação pessoal. A Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7, não como um fardo, mas como um método de manutenção espiritual. O ressentimento cria estagnação. O perdão restaura o fluxo. Onde há fluxo, há provisão. Onde há bloqueio emocional, há atraso material. Quero que você compreenda algo importante. Não existe prosperidade plena sem amor em ação. A Bíblia afirma que Deus é amor, e onde Deus está, há abundância. Quando a mente opera a partir do medo, ela se desconecta dessa corrente. Quando opera a partir do amor, ela se alinha à fonte. Amor, nesse contexto, não é sentimento romântico, mas aceitação, confiança e boa vontade em relação à vida. Agora, proponho um exercício profundo de liberação emocional. Em um momento de silêncio,
Traga à mente uma pessoa ou situação que ainda desperta desconforto. Não tente justificar, nem acusar, apenas observe o sentimento. Em seguida, diga internamente: eu libero você e me libero. A ordem divina restaura tudo. Repita essa afirmação até sentir alívio, mesmo que seja sutil. Cada liberação cria espaço para o bem se manifestar. A Bíblia nos ensina que aquilo que ligamos na terra será ligado no céu, e o que desligamos será desligado. Essa não é uma promessa distante, mas uma instrução prática. Quando você desliga uma emoção destrutiva, ela perde poder no invisível e, consequentemente, no visível. Prosperidade responde rapidamente a uma mente que pratica o desapego emocional. Outro ponto essencial é compreender que o bem não precisa ser disputado. A mentalidade de competição nasce da crença na escassez. No entanto, a Bíblia nos revela um Deus de multiplicação, não de divisão. Quando você se alegra com o sucesso alheio, demonstra confiança na abundância divina. A inveja é uma forma de dúvida disfarçada. Ela afirma silenciosamente que não há o suficiente para todos. Jesus ensinou que a medida que usamos será usada para nós. Isso se aplica não apenas às ações, mas às atitudes internas. Se você mede a vida com suspeita, receberá motivos para suspeitar. Se mede com generosidade, receberá generosidade. A consciência é sempre correspondida. Existe também uma prosperidade que se manifesta por meio da ordem. A Bíblia afirma que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Muitas pessoas bloqueiam a abundância por manterem desordem constante, seja nos pensamentos, nos compromissos ou no ambiente físico. A ordem externa reflete a ordem interna e vice-versa. Pequenos atos de organização são atos espirituais quando feitos com consciência. Proponho agora um exercício simples, porém poderoso. Escolha um pequeno espaço do seu ambiente e organize-o com atenção e calma. Enquanto faz isso, diga internamente: a ordem divina governa minha vida. Não se trata de perfeccionismo, mas de intenção. Esse ato sinaliza à mente que você está pronto para receber mais. A Bíblia também nos ensina sobre a importância do descanso. Deus descansou no 7º dia não por cansaço, mas para estabelecer um princípio. Prosperidade não nasce do excesso, mas do equilíbrio. Quando você se permite descansar sem culpa, demonstra confiança na fonte. O descanso é um ato de fé. Muitas pessoas se sentem culpadas ao desfrutar do bem, como se a alegria precisasse ser justificada. No entanto, a Bíblia nos ensina que a alegria do Senhor é nossa força. Alegria não é luxo espiritual, é combustível. Uma mente alegre atrai soluções, oportunidades e encontros alinhados. Reflita agora sobre sua relação com o prazer e a alegria. Você se permite desfrutar sem medo? Se não, observe onde aprendeu que sofrer era necessário. Essa crença não vem de Deus. A vida foi criada para ser vivida em plenitude. Quero que você leve consigo esta verdade essencial. Prosperidade é o fluxo natural de uma mente alinhada ao amor, à ordem e ao perdão. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser disputado, nada precisa ser temido. Quando o coração está livre, a vida responde com generosidade inevitável. À medida que essa verdade se aprofunda em sua consciência, torna-se claro que prosperar também exige coragem espiritual. A Bíblia nos ensina que os justos viverão pela fé, e viver pela fé não é viver sem desafios, mas viver sem submissão ao medo. Muitas pessoas desejam mudanças, mas temem o desconhecido. No entanto, toda expansão exige atravessar territórios internos ainda não explorados. A fé verdadeira não espera garantias. Ela caminha sustentada pela certeza invisível. Observe como Deus frequentemente chama seus servos a deixarem o conhecido. Abraão precisou sair da terra familiar para herdar a promessa. Pedro precisou sair do barco para caminhar sobre as águas. Esses relatos não são histórias distantes, mas símbolos da jornada interior. Prosperar exige sair do barco das velhas crenças, mesmo quando a mente racional protesta. O barco representa a falsa segurança construída sobre o medo. Muitas vezes, a prosperidade não chega porque a pessoa insiste em permanecer onde já não há crescimento. A Bíblia nos mostra que o maná não podia ser acumulado, ele se renovava diariamente. Isso ensina que a provisão divina acompanha o movimento, não a estagnação.
Quando você insiste em segurar o que já cumpriu seu papel, impede que o novo se manifeste. Quero que você reflita agora sobre áreas da sua vida onde há repetição sem expansão. Pergunte-se com honestidade: estou permanecendo aqui por direção divina ou por medo de mudar? Essa pergunta simples traz clareza imediata quando feita com sinceridade. A direção divina sempre vem acompanhada de paz, mesmo quando o caminho é desconhecido. Prosperidade também está profundamente ligada à identidade. A Bíblia afirma que somos filhos e não escravos. Enquanto alguém se vê como servo da vida, lutará constantemente. Quando se reconhece como filho, passa a cooperar com a lei. A identidade determina o nível de permissão que damos ao bem. Um filho espera cuidado, um escravo espera esforço. Agora, proponho um exercício de afirmação identitária. Em um momento de silêncio, declare lentamente: eu sou herdeiro da promessa divina. O bem me reconhece. Repita essa afirmação até que ela soe natural, sem resistência interna. Se surgir desconforto, não pare. O desconforto indica áreas da mente que ainda precisam ser renovadas. A Bíblia também nos ensina que cada pessoa recebe talentos específicos. Prosperar não significa imitar o caminho de outro, mas honrar o próprio chamado. Quando alguém tenta prosperar, copiando trajetórias alheias, cria desalinhamento. A provisão acompanha a autenticidade. Quando você expressa quem realmente é, a vida responde com apoio. Reflita sobre quais dons você tem ignorado ou minimizado. Muitas pessoas desvalorizam aquilo que lhes é natural, justamente por ser natural. No entanto, aquilo que flui com facilidade é frequentemente a chave da provisão. Deus não cria talentos por acaso. Cada habilidade é uma semente esperando reconhecimento. Agora, faça um exercício de reconhecimento consciente. Escreva mentalmente ou em silêncio 3 qualidades ou habilidades que você possui. Agradeça por cada uma delas, sem falsa modéstia. A humildade verdadeira não é negar o dom, mas reconhecer a fonte. Quando você honra o dom, honra o doador. Outro aspecto essencial da prosperidade é a obediência interior. A Bíblia nos mostra que a bênção acompanha a obediência, não por submissão cega, mas por alinhamento. Muitas vezes, a intuição espiritual indica um passo simples, mas a mente racional resiste. Prosperar exige sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Observe como pequenas orientações internas podem gerar grandes mudanças quando seguidas. Um contato feito no momento certo, uma palavra dita com amor, uma decisão tomada com clareza. Tudo isso faz parte do fluxo da prosperidade. A lei opera nos detalhes. Agora, proponho um exercício de escuta interior. Reserve alguns minutos em silêncio e pergunte: qual é o próximo passo alinhado para mim agora? Não tente responder mentalmente. Apenas fique receptivo. A resposta pode vir como sensação, ideia ou clareza súbita. Confie no que surgir com paz. A Bíblia também nos ensina que a fé se expressa por meio da ação. Não é necessário fazer grandes movimentos, mas passos coerentes. Prosperidade não exige pressa, mas constância. Cada pequeno passo tomado com fé fortalece a confiança e prepara o terreno para o próximo. Muitas pessoas se sabotam esperando condições perfeitas para agir. No entanto, a Bíblia nos mostra que o mar só se abre quando o pé toca na água. A ação precede a evidência. Quando você se move em fé, a lei responde com suporte invisível. Quero que você compreenda esta verdade libertadora. Prosperar é responder ao chamado interior com confiança crescente. Não é sobre provar valor, mas sobre reconhecer identidade. Quando você sabe quem é em Deus, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma colaboração contínua com o bem. Ao chegar a este ponto do ensinamento, torna-se claro que prosperidade não é um evento isolado, mas um estado sustentado de consciência. A Bíblia nos ensina que aquele que permanece em Deus dá muito fruto. Permanecer não é um ato momentâneo, mas uma escolha diária. Prosperar exige constância interior, uma decisão renovada de confiar, mesmo quando os sentidos ainda não confirmam a verdade espiritual. Muitas pessoas experimentam pequenos avanços, mas depois recuam por falta de perseverança mental. A mente antiga tenta reassumir o controle, trazendo dúvidas conhecidas, medos recorrentes e narrativas antigas. No entanto, a Bíblia nos lembra que devemos nos despir do velho homem. Isso significa abandonar padrões mentais que já não servem ao propósito atual.
Não é possível viver a nova realidade sustentando velhas histórias. Quero que você compreenda que a prosperidade verdadeira não depende de circunstâncias perfeitas. Pelo contrário, ela frequentemente se estabelece em meio a desafios, justamente para demonstrar que a fonte não está condicionada ao mundo externo. Jesus declarou que, no mundo, teríamos aflições, mas também afirmou que deveríamos ter bom ânimo. Esse ânimo não é otimismo ingênuo, mas consciência da vitória já estabelecida no invisível. A Bíblia ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza não é expectativa ansiosa, mas convicção serena. Quando você se mantém nessa convicção, mesmo sem evidência imediata, está exercendo a fé madura. Essa fé não se desgasta com o tempo, porque não depende de emoções. Ela é sustentada pelo conhecimento da lei. Agora, proponho um exercício de consolidação diária. Ao final de cada dia, antes de dormir, revise mentalmente os acontecimentos e agradeça por tudo o que fluiu, mesmo que tenha sido pequeno. Em seguida, abençoe conscientemente qualquer situação que ainda pareça incompleta. Diga internamente: tudo está em processo de ordem divina. Esse hábito prepara a mente subconsciente para trabalhar a seu favor durante o descanso. O sono é um campo fértil para a manifestação, pois a mente consciente relaxa e a mente profunda recebe impressões com mais facilidade. A Bíblia nos ensina que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Isso não é metáfora, é um princípio. Quando você adormece em paz, entrega o controle e permite que a lei opere sem resistência. Muitas pessoas acordam já carregando o peso do dia, antecipando problemas e responsabilidades. Essa prática cria desgaste antes mesmo da ação. Quero que você experimente algo diferente. Ao acordar, declare silenciosamente: hoje, a graça me precede. Não tente prever o dia. Permita que ele se revele. A confiança matinal estabelece o tom de todas as experiências subsequentes. Prosperidade também exige vigilância amorosa. Não se trata de medo de errar, mas de atenção consciente. Quando você percebe que está prestes a retornar a um padrão antigo, simplesmente escolha novamente. A Bíblia nos ensina que a misericórdia se renova a cada manhã. Isso significa que não há erro definitivo, apenas oportunidades de realinhamento. Outro ponto fundamental é compreender que prosperidade é serviço. Jesus ensinou que quem quiser ser o maior deve servir. Isso não significa se sacrificar ou se anular, mas permitir que o bem que flui através de você alcance outros. Quando você compartilha sabedoria, recursos ou apoio, amplia o fluxo. A abundância estagna quando é retida por medo. Reflita agora sobre como você pode ser um canal consciente do bem. Não pense em grandes atos, mas em gestos simples feitos com intenção. Um conselho, uma palavra de encorajamento, uma atitude justa. Tudo isso é semente. A Bíblia nos garante que nada feito em amor fica sem retorno. Existe uma prosperidade que se manifesta como legado. Quando você vive alinhado à lei, sua vida se torna um testemunho silencioso. Outros são inspirados não pelo que você diz, mas pela paz que você demonstra. Essa é a prosperidade mais duradoura, pois ela transcende o tempo. Quero que você compreenda que não há separação entre espiritualidade e vida prática. A Bíblia não ensina fuga do mundo, mas transformação da mente. Cada decisão cotidiana é uma oportunidade de aplicar a lei. Quando você escolhe confiar, perdoar, agradecer e agir com integridade, está prosperando, independentemente da aparência externa. Encerrando este ensinamento, deixo com você esta verdade final. A prosperidade já foi estabelecida como direito divino. Não é algo que precisa ser conquistado, apenas reconhecido. Quando você reconhece, permite. Quando permite, recebe. E quando recebe, aprende a permanecer. Que sua mente descanse, que seu coração se alinhe e que sua vida reflita, de forma natural e constante, a abundância que sempre esteve disponível. Nada pode impedir o bem que encontra uma consciência desperta, confiante e fiel à verdade. Se estas palavras tocaram o seu coração, saiba que isso é sinal de alinhamento. Quando você reconhece a verdade, ela começa a operar de forma natural em sua vida. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, pois isso ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que também estão prontas para despertar.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo ensinamentos que fortalecem a fé, renovam a mente e abrem caminhos de prosperidade. Que a paz, a ordem divina e a abundância acompanhem você, hoje e sempre.